Olá pessoal, aqui é Daniela Lima do canal Funny Pop. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo a respeito do que houve com a Cacau Show, os escândalos que tem rodeado a Cacau Show e também vou estar falando de algumas empresas que eu trabalhei, tá? E que acontecem coisas esquisitíssimas nessas empresas, nessas grandes empresas de grandes nomes, tá? Algumas brasileiras, outras internacionais, mas que acontecem bastante. Então, bora pro vídeo. Peço que você se inscreva, né, e que você aperte o sininho e as notificações para você poder receber mais vídeos da gente, tá bom? E agora toda semana eu vou estar postando aí alguns assuntos, e esse é um assunto que está sendo muito falado. E eu quero contar a minha experiência que eu tive, primeiramente no Hop Hari e depois na Avan, tá? Ambas empresas são empresas grandiosas no Brasil e ganharam bilhões e bilhões de dólares. E hoje, como a Cacau Show, com todo esse escândalo que está acontecendo, eu entendo os dois lados, né? Entendo o lado do empresário, que não deve ser fácil levar uma empresa no Brasil, e entendo também o funcionário e as pessoas que compram as franquias, né? Tudo é muito difícil no Brasil, nós sabemos disso, devido aos impostos, né, que nós temos que pagar. Agora, como trabalhadores, nós temos um tanto de imposto. Como empresário, a gente tem outro tipo de imposto, que é muito maior do que o imposto de um trabalhador. E muitas vezes o trabalhador não entende essas questões. E o empresário, hoje no Brasil, eu acredito que ele seja assim um visionário, porque é muito difícil você ter qualquer tipo de coisa no país hoje. É muito difícil, é muito complicado você ter alguma coisa no país. Então, o empresário, ele tem que ser um cara que tem fé, um cara que tem que ter mil e uma coisas para poder segurar, né, o cliente na loja. E eu vejo muitos empresários fazendo coisas absurdas para poder segurar os clientes. Meu Deus do céu. E é nessa realidade que a gente vai entrar. Vou falar um pouquinho a respeito, né, do que eu tenho ouvido da Cacau Show, a respeito de algumas coisas estranhas que eles fazem lá dentro, de alguns hábitos que o próprio dono, né, o próprio, realmente o grandão, o empresário mesmo lá, tá fazendo com as pessoas. E eu admito que muitas vezes, né, o empresário, ele se torna meio que um louco no meio daquilo que ele está fazendo. Então, às vezes, ele quer impor aos funcionários coisas que ele faz com ele, que deu certo para ele, ele acha que vai ser bom para todo mundo. Só que em vez de ele falar assim, olha, eu faço isso numa reunião, vamos supor, numa reunião com os funcionários, né? Expor as coisas que ele faz na sua fé e deixar o funcionário à vontade para escolher se ele quer participar disso ou não. Vou dizer, olha, aqui na empresa vai ter de terça-feira um negócio que eu faço de meditação, sabe, de oração, uma coisa que eu faço que tá indo super bem na minha vida e talvez você queira praticar também e pode ser que dê certo para você também. É um convite, né, do dono da empresa para o funcionário, sem criar regras de que ele tenha que fazer isso, que ele seja obrigado a participar de reuniões que eles nem sabem o que é, tomarem coisas quando eles chegam, que eu vi algumas entrevistas de uma menina falando que ela tinha que tiveram que tomar um licor muito horrível, né, quando chegaram a primeira vez,
na empresa, um licor de chocolate, mas era uma coisa horrível, parecia que estava estragado. Então a gente nem sabe o que é aquilo ali, né? E por que que ele obriga as pessoas a ter que tomar isso? Então isso é uma coisa muito ruim mesmo. Ninguém tem que ser obrigado a tomar nada, ninguém tem que ser obrigado a fazer tatuagem nenhuma, ninguém tem que ser obrigado a participar de sessões de, sei lá, mentalizar as coisas, de fazer coisas de dinheiro, entende? Porque tudo isso daí a gente sabe que no fundo, não tem nada a ver com rotina espiritual do cara. Tem a ver com uma rotina de grana que o cara faz. Essa é a verdade, né? Ele conseguiu ganhar dinheiro fazendo essas meditações e ele quer que as pessoas também entrem com ele. Só que meio que ele obriga as pessoas a participarem desses rituais. Rituais que tem vela, tem coisas que tem que pisar em cima, coisas que não tem nada a ver, sabe, com a liberdade. Até quando um funcionário é funcionário e até quando um funcionário acaba se tornando um escravo? Sim, o que diferencia um funcionário de um escravo é ele ter que ser obrigado a fazer coisas que ele nunca ouviu falar e que ele não quer. Então, se ele é um funcionário que mal acaba chegando na empresa, primeiro dia de trabalho, já é oferecido um cálice com um líquido horrível para ele tomar. Poxa, às vezes a pessoa está procurando emprego faz tanto tempo. Aí finalmente uma porta se abre. E não é qualquer porta, né? A Cacau Show tem realmente um nome muito grande. Um nome enorme, gigante no país. Todo mundo quase já comprou na Cacau Show. Eu mesmo comprava quando os ovos de Páscoa eram mais baratos, né? Agora tá tudo igual, mesmo preço. Então, para mim, não compensa mais. Mas quando era um pouco mais em conta, eu comprava sempre na Cacau Show. E é uma delícia. Porém, né? Não é porque ele é um grande nome, que ele faz parte do Brasil, tá fazendo, inclusive, também um parque de diversões, né? Da Cacau Show. E tudo bem, beleza, se ele quer virar lá o Willy Wonka, né, do Brasil, beleza, só que ele não pode forçar as pessoas a fazer coisas que elas não querem. Não existe isso. Isso é escravidão. Isso daí não é funcionário. Isso aqui não obrigar o funcionário a participar de sessões de terapia, sei lá do que, de reiki, de um monte de coisa desconhecida para muitos, né? Tem muitas pessoas que não conhecem isso, muitas pessoas têm outros tipos de religiões lá dentro que não precisam aderir a isso. E a tatuagem, para muitos cristãos, né, evangélicos, a tatuagem é uma blasfêmia contra a própria fé. Não está escrito na Bíblia que é proibido fazer tatuagem, tá? Eu tenho tatuagem aqui. Mas, para muitas igrejas, né, isso não é legal. Então, eu acho que, primeiramente, acima de tudo, tem que haver o respeito. Acima de tudo, tem que haver liberdade, tá? O funcionário tem deveres e o funcionário tem direitos, certo? Ele tem deveres e direitos. Mas eu tenho certeza absoluta que não está no contrato de nenhum deles que ele é obrigado a participar de festas, né? De coisas assim. Ou seja, eu acredito que no contrato, quando a pessoa vai assinar, não está dizendo isso. Porque ninguém, quando chega lá, sabe que vai ter que beber um troço ruim e que vai ter que participar de sessões de terapia, sessões de meditação. Nenhum funcionário sabe.
Então, isso não está no contrato. Não estando no contrato, nenhum funcionário é obrigado a fazer uma tatuagem, nenhum funcionário é obrigado a tomar nada. Entendeu? Até porque ninguém sabe o que é aquilo lá que está tomando. É muito perigoso. Essas coisas são muito perigosas. E as pessoas estão precisando de dinheiro. As pessoas estão, às vezes, sem comida. Então ela aceita tudo, ela aceita, porque ela sabe que se ela não aceitar, talvez eles não aceitem não ficar com ela lá nesses 3 meses de experiência. Então tem os 3 meses de experiência, a pessoa precisa ficar lá, e aí a pessoa se vê, sabe, numa situação de obrigação de fazer tudo que a empresa manda fazer. E isso não é legal. Então você não tem respeito, né, das pessoas, não está tendo respeito, você está impondo coisas para as pessoas que elas não têm que fazer, tá? Mesmo você sendo chefe, você não pode criar normas acima das normas da empresa. Normal, não pode criar. Isso não é certo. Você pode ser processado e muito bem processado. Outra coisa é as pessoas que estão comprando as franquias. Tá tendo muita reclamação, né? Que ele está dando produtos vencidos. Tá tendo muita reclamação que as pessoas não estão tendo ajuda, né? No começo. E todo franqueado, claro que ele vende tudo que ele tem para poder ter uma franquia da Cacau Show, porque sabe que vai ser um sucesso. Mas teve pessoas que pagaram coisas, não receberam produtos estragados. Então tem coisas aí acontecendo muito além do que deveria acontecer. E sim, ele pode ser processado sim, porque isso também não se faz. Nem com um pequeno empresário que acabou de abrir sua lojinha, tá? A pessoa que compra uma franquia, ela tem que ter todo o suporte do franqueado. Ela tem que ter todo o suporte da Matrix. Por isso que ela está comprando uma franquia, porque ela sabe que é um sucesso, que é um nome conhecido, todo mundo vai querer comprar, então ela compra já tendo essa certeza que vai ser uma coisa boa que ela está fazendo. Só que ela tem que ter um suporte, não é só a marca que vai garantir com que tudo dê certo, tá? Agora eu vou falar que a Cacau Show não é a única que faz isso no Brasil, né? Várias empresas fazem isso, várias até, inclusive, que eu não vou citar aqui. Mas uma que eu trabalhei foi o Hopi Hari. E quando eu entrei no Hopi Hari, desde o começo, eles já diziam que nós não estávamos entrando, né, numa empresa normal. E realmente eu percebi que não era normal aquela empresa. Ali, eles querem passar para o funcionário a impressão de que você está em outro país, que é tudo mágico, sabe? Tudo que acontece ali é mágico, que você tem que falar em outra língua, inclusive você, funcionário do Hopi Hari, tem que aprender o idioma do Hopi Hari. Como é outro país, então você tem que aprender o idioma. Eles têm uma bandeira, eles têm um idioma, ou seja, você não está mais no Brasil. A partir do momento que você pisou no Hopi Hari, você não está mais no Brasil. A comida deles é diferente, tudo é diferente, né? Só que tem McDonald's lá dentro, tem Burger King. Então quer dizer que, de uma certa forma, o mundo entrou lá dentro, né? Não é as comidinhas somente do Hopi Hari. Quando eu trabalhei no Hopi Hari, eu ganhava muito pouco. Muito, 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 muito abaixo da média. E eu não era jovem aprendiz. Tinha os meninos que eram jovens aprendizes, trabalhavam metade do tempo lá. E eles trabalhavam metade do tempo, metade iam para a escola. Geralmente eles chegavam durante a tarde. Eu vi com os meus próprios olhos aqueles jovens sendo humilhados, insultados,
trabalhando como escravo, tá? E como jovem, ele não sabe como funciona uma empresa, os direitos que ele tem também, então eles acabavam exagerando, sabe, nas coisas que eles queriam que eles fizessem. Então nós todos lá, nós tínhamos um cargo, nós chegávamos com um cargo, né? Tinha gente que chegava como atendente 1, atendente 2, atendente 3, cada um fazia algo dentro do parque, era estabelecido para fazer algo. Só que nenhum de nós fazia só uma função. Geralmente, durante um dia de trabalho, nós tínhamos 3, 4 funções dentro do parque. Então, nós ficávamos, às vezes, 2 horas na bilheteria, no começo do trabalho. Depois, nós íamos para as lojas, limpar as lojas, arrumar as lojas. Depois, a gente ia atender no parque, ou seja, desde brinquedos até jogos e vendas, e até também trabalhar em McDonald's. Eu já trabalhei lá dentro em McDonald's, tá? Coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, e eu não fui chamada para isso. Eu fui chamada como atendente operacional 2 e 3, que era para ficar atendendo lá na frente, nas catracas, era para ficar atendendo na bilheteria, e talvez no estacionamento, se precisasse de alguém no estacionamento, eles chamavam a gente lá. Essa era a minha função, tá? Só que a gente não fazia só uma função. Tinha dias que a gente tinha que subir lá no estacionamento, que era longe, depois descer em jogos e ficar transitando no parque o dia todo. O valor era muito baixo. O que era bom era a cesta básica, era o lanchinho que eles davam para todos nós à tarde, era um lanche bem feito, bem legal. Não era lanche do Hop Hari, não era lanche do McDonald's, mas era um lanche que o Hop Hari fazia, chamava X15, tinha um suquinho, tinha um lanche e tinha um docinho. Então era muito fofo, eles davam para todo mundo, às vezes eles davam até um pouco a mais, se a pessoa tivesse mais fome. Então, assim, o que eu amei trabalhar no Hop Hari era o clima de alegria, né? Você trabalhar num parque, você tá constantemente cheio de pessoas dando risada, palhaços, atores, atrizes, né? Então, a gente vivia no meio dessas pessoas. Eu já cheguei a atender vários atores da Rede Globo ali de frente, na catraca, pessoas internacionais. Então, tinha o ônus e tinha o bônus. Uma vez, o dono do Hop Hari, na minha época que eu estava trabalhando lá, ele se vestiu como um palhaço. Ele se vestiu como um palhaço e entrou, né? Quando abre o parque tem um show, que nem tem na Disney. E ele entrou lá e ele começou a observar todos os funcionários. Ele conversava com os funcionários, ele fazia perguntas para os funcionários, mas ele fazendo, brincando, dando risada, palhaçada, ele estava como um palhaço. E eu lembro que no final do expediente ele me chamou num canto e ele falou para mim: "Você tá de parabéns, moça, porque você é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, você trata as pessoas muito bem, eu observei você trabalhando hoje e eu gostei muito do seu trabalho." E aí ele arrancou, foi começando a arrancar a máscara de palhaço, tudo. E todo mundo, todos os funcionários viram que era ele. Alguns entraram em desespero, devem ter falado alguma merda, devem ter feito maltratado algum cliente. E ele lascou o cano, em muitos, né? Mas ele era um cara muito legal, muito divertido, tá? Eu não cheguei a trabalhar com a outra empresária que entrou depois, mas com ele era muito divertido. Então isso daí acabava tirando um pouco a questão financeira, porque eu me divertia, mesmo trabalhando pra caramba, né? Me divertia com os meus amigos, fiz muitas amizades que eu tenho até hoje.
12 anos que eu não trabalho mais lá, mas eu tenho os meus amigos até hoje. Nós se divertia das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde, dava risada demais, mas o trabalho era intenso. Outra coisa, o Hopi Hari, ele faz reuniões todo mês, né? Todo mês eles fazem reuniões mostrando como que o parque tá, a situação financeira do parque. Ele dá uma satisfação para todos os funcionários, o que eles gastam dentro do parque, o que eles gastam com cada funcionário. E eu acho isso bastante legal, porque você acaba descobrindo, né, que não é fácil você ser dono de algum lugar, principalmente de um lugar gigante, enorme, né, igual o Hopi Hari. Dá muito trabalho. O cara ganha dinheiro, ganha, mas ele gastava muito, muito de manutenção, todos os dias. Quando aconteceu os escândalos, né, da menina que caiu na torre, foi realmente algo que deu muita dor de cabeça para ele e ele chegou a falir depois disso. Então, foi obrigado a vender o parque, né? Eu acho assim, tem coisas ali que mesmo sendo observadas todos os dias, e eu sei que era, porque nós chegávamos bem cedinho para trabalhar, o parque abria às 9 e quando a gente chegava às 7h30, os caras já estavam mexendo em todos os brinquedos. Os brinquedos eram averiguados, sim, todos os dias os brinquedos eram averiguados, tá? Então eles iam na montanha-russa várias vezes, de baixo para trás, para cima, para baixo. Às vezes eles chamavam a gente, que era funcionário lá, para poder brincar nos brinquedos, para testar os brinquedos antes de começar o trabalho. E uma vez, primeiro dia de trabalho que eu comecei a trabalhar, eles liberaram a gente 2 horas antes para a gente poder brincar nos brinquedos, né? E uma colega falou assim, vamos lá na torre, né? E eu já tinha ido na torre. E nunca nada tinha acontecido. E eu fui pra torre. E pra minha tristeza, né? Uma semana antes o bombeiro, a gente também tem aula com os bombeiros, tá? Eles ensinam a gente, né? Antes de começar a trabalhar, eles ensinam tudo. Tudo que gira em torno do parque. Tudo. De todas as funções, porque com certeza a gente vai trabalhar em todas as funções. Então, até os bombeiros ensinaram a gente os primeiros socorros, caso acontecesse alguma coisa próximo da gente, para a gente poder fazer. E uma semana antes, os bombeiros avisaram que uma semana antes a torre tinha parado e tinha ficado 2 horas parada. E que eles tiveram que subir com a escada dos bombeiros para arrancar as pessoas de lá de cima. Isso já me deu um nervoso muito grande, né? Já fiquei, meu Deus do céu. E ela quis ir, eu fui no embalo dela, e aí quando eu cheguei lá, ficou parado. O brinquedo ficou parado lá em cima. A gente ficou meia hora lá em cima. Mas pensa numa meia hora que parecia 3 horas. Cada momento que passava dava um nervoso tão grande, dava um medão, sabe? Aqueles medão mesmo. E você não pensava que se você ia descer rápido, você não sabia se você ia descer devagar, você não sabia se ia ter que descer na escada do bombeiro. Então aquilo começou a me dar. E do meu lado tinha 2 pessoas normais que não trabalhavam com a gente. E era um pai e um menininho. O menininho tinha o quê? Uns 8 anos. E o menininho começou a rezar. O menino começou a rezar, pedir, sabe, para Deus ter misericórdia, não deixar nada de mal acontecer. Pô, aí eu também comecei a orar, né? Falei para minha amiga, vamos colocar nossa vida nas mãos de Deus. Eu via tudo lá, do outro lado, né? Lá de cima, aquele lugar lindo, maravilhoso. E eu comecei a pedir perdão para Deus, meu Deus, se isso aqui abrir e a gente cair, pelo amor de Deus, me perdoa, todo mal, não sei o quê. Eu só sei que eu quero sair daqui. Ainda pensei, meu Deus, eu acho que se ele for rápido, vai ser melhor.
que aí não, sabe, a gente não vê nada, né, que acontece. E se for devagar, que seja bem devagar. E aí, depois de meia hora, eles desceram a gente bem devagar. Bem devagar. Falei, ai, obrigado, Senhor. Mas deu muito medo. E ali a gente tinha que aprender de tudo, né? Assim, trabalhar como se a gente fosse um artista. Então, assim, a única coisa chata que tinha era o hino do Hopi Hari, que a gente era obrigado a cantar, né? Todos os dias, várias vezes por dia, tá? Se chegasse alguém lá e falasse pra gente cantar o hino, a gente tinha que cantar. As palavras, né, que tem lá, são palavras deles mesmo, a gente tem um dicionário, um livrinho, que a gente tem que estudar essas palavras, a gente tem que saber todas essas palavras. E lá dentro, como funcionário, a gente tinha que falar todas essas palavras, tá? A gente não conversava com as pessoas falando normal, né? Então não era bom dia, bom raiar de sol. Então tudo tinha assim as palavras certas. Era um dicionário, gente, era um dicionário enorme. Bom, essa é a questão do Hopi Hari. Hoje eu sei que o Hopi Hari paga muito mais do que pagava na minha época, tá? Hoje eu sei que cada trabalho é baseado no seu próprio trabalho, cada um recebe lá a função e tem que operar na função. Hoje eu sei que eles trabalham de final de semana só. Na minha época nós trabalhávamos de quarta a domingo, sem parar. Tínhamos a folga de segunda e terça, mas nós trabalhávamos de quarta a domingo e tínhamos um domingo por mês para folgar, tá? Mas, fora isso, essa é a minha experiência com o Hopi Hari. Saí de lá porque tive um problema de saúde na minha família, minha mãe aderiu câncer e eu tive que cuidar dela. Então eu tive que sair de lá, porque lá era muitas horas de... Eu chegava lá às 7, às vezes não sabia que hora que a gente ia embora. Às vezes a gente ia embora 8 horas, 9 horas, 10 horas da noite. Então não tinha um horário para ir embora, tinha horário para chegar, mas para ir embora não tinha. A Van, outra empresa que eu trabalhei muito recentemente, tem 1 ano que eu trabalhei na Van, então tá bem recente. E lá o que acontece? Quando você chega também, eles não informam para você que você é obrigado a cantar o hino nacional todos os dias, tá? Todos os dias antes de ir embora, a gente era obrigado a cantar o hino nacional. Mesmo que a gente não queria, a gente era obrigado a cantar o hino nacional 3 vezes, tá? Antes de fechar a loja. O que eu acho errado? Eles começavam a tocar esse hino 10 para as 10 da noite. A van fecha 10 horas, tá? E nós tínhamos que parar de arrumar as coisas do nosso setor para poder cantar esse hino. Sendo que tinha pessoas que o ônibus passava 10h10, vamos supor, e as pessoas perdiam e só iam pegar o outro ônibus 11h10. E ali na região que eu trabalhei, era uma região muito perigosa, cheia de pessoas drogadas, cheia de pessoas mal intencionadas, um frio do caramba, na época que eu entrei lá era em junho também, muito frio. E eu achava um absurdo ele segurar as pessoas saíam atrasadas para pegar o ônibus, perdia o ônibus e a gente tinha que ficar 1 hora esperando o ônibus. Por causa do quê? Por causa de um hino, sabe? Em vez de ele tocar esse hino tipo 9h30 da noite, e aí dava tempo da gente arrumar nosso setor para poder ir embora, que era muito chato também essa questão de arrumar o setor. Muito fora de padrão. Ele pedia pra gente guardar todos os aparelhos celulares dentro de pastas, dentro de coisas, para poder levar para um lugar que era totalmente fechado, que era tipo como se fosse um bunker, sabe? Um lugar assim totalmente fechado e cada um tinha sua senha, né, para poder entrar lá, para poder deixar as coisas. E geralmente quem deixava as coisas lá era eu. Então, eu tinha que carregar o carrinho
com todos os celulares dentro de pastas, colocar nas pastas certinho, guardar nas caixas para depois levar dentro desse bunker, tá? E era algo que era feito todo dia. Só que a gente tinha o quê? 10 minutos para fazer isso, e nesses 10 minutos a gente tinha que parar para cantar o hino. Com a mão no peito, sabe? Ridículo, ridículo. Eu achava ridículo isso. Todos os funcionários achavam ridículo. É uma baita, é uma merda isso daí. Porque tudo bem você ter respeito pela bandeira, né? Que é também uma grande hipocrisia. Vocês me perdoam, mas é uma grande hipocrisia, porque o cara lá da Havan, tá? Ele vem do Sul. E o sistema dele é sistema do Sul. Eu já morei no Sul 3 meses, em Balneário de Camboriú. E lá as pessoas são frias, pensam só em dinheiro, são calculistas, são frias. É um trabalho baseado no Hitler. É um trabalho baseado na Alemanha, nos estilos da Alemanha, nos estilos do Hitler, tá? Lá a gente fazia trabalhos pesadíssimos. Eu fui vendedora de eletroeletrônico. E, por exemplo, eu vendi uma geladeira. Quem que tinha que pegar a geladeira? Era eu. Eu tinha que pegar a geladeira, eu tinha que buscar a geladeira. Geralmente não tinha geladeiras no estoque. A gente tinha que pegar a geladeira da loja, tá? Muitas vezes isso aconteceu, de ter que pegar não tinha nada no estoque. Muitas vezes não tinha nada. Então a geladeira era aquela que estava lá. Às vezes a pessoa pedia para baixar um pouquinho o preço, né? Porque é estoque. Tem que baixar o preço. Tá amassada. Eu tive uma situação lá de um amigo meu que disse que a pessoa foi comprar a geladeira, estava amassada. Amassada. Ela pediu um desconto, o cara deu R$50 de desconto na geladeira. R$50, porque a geladeira estava amassada. Eu tive uma situação complicadíssima com um cliente riquíssimo que chegou lá querendo comprar o melhor celular que eles tinham. O melhor celular que eles tinham na loja. Quando eu fui vender, não tinha no estoque esse celular. Não tinha esse celular no estoque. Só tinha aquele celular que estava lá. Só que aquele celular que fica lá, a gente sabe muito bem, fica ligado o tempo inteiro, né? Fica ligado, fica gastando energia, o tempo inteiro fica ligado. Então, o cara pediu um desconto. Ele falou, eu vou levar à vista, né? Eu quero um desconto. Só que o cara não quis dar um desconto para ele. O gerente não quis dar R$10 de desconto. Ele brigou com o cara na minha frente. E para poder dar R$10 de desconto para ele, ele não quis dar, o cara não quis comprar. Eu quase tirei R$10 do meu bolso para dar pro cara e falar, leva, eu ia ganhar em cima daquele celular. Era um celular caríssimo. Mas não, então eles são muito cabeça dura. São muito calculistas, são muito cabeça dura, são muito ruim, gente ruim mesmo, de verdade. É sistema nazista, tá? Tudo que eu vendia lá, a maioria das coisas não tinha no estoque. Fogão, já cheguei a vender fogão, geladeira, máquina de lavar. E eu tive que pegar esse fogão, colocar no carrinho e levar para o cliente lá atrás, para o cliente levar o produto. Gente, eles não têm caminhão que leve essas coisas para o cliente. Eles não têm caminhão que leve. Eles não têm o cliente, para ele, se o cliente não tiver um carro para levar o produto, se não tiver um caminhãozinho, eles têm que pagar um frete para levar o produto. Isso é ridículo. Uma loja daquele tamanho, uma loja gigante que ganha não sei quantos milhões,
Outra coisa, falando em milhões, essa questão de vender garantia. Eles obrigavam a gente que era vendedor, tá, de eletroeletrônicos, colocar a garantia em todos os aparelhos eletrônicos, inclusive ferro de passar, que eles diziam que era o que mais dava problema. Celulares, então, nem se fala, televisão, rádio, tudo, até um fone de ouvido. Qualquer coisa que a pessoa quisesse por garantia, ela podia colocar. Mas nós éramos obrigados a vender a garantia. Obrigados. Éramos afunilados caso a gente não vendesse a garantia. Eles pressionavam a gente, colocavam a gente na parede, sabe? Se a gente não vendesse a garantia. Então, a garantia para eles era, inclusive, mais importante do que até o próprio produto em si que nós estávamos vendendo. Eu tive um dia que eu vendi 400 10 tal. Não, isso foi no mês. Eu cheguei a vender num dia 40 mil reais em produtos. Tava tendo algumas promoções, tal, ninguém queria vender o que tava na promoção, que era barato. Por exemplo, estavam vendendo um forninho lá que custava 125 reais. Ninguém dos vendedores queria vender porque era muito barato, né? E não dava a comissão da garantia. E eu fui vendendo aquilo lá, eu vendi o dia inteiro, não sei quantos aparelhos lá, foram muitos. Eu só sei que eu fechei o dia com 40 mil reais vendidos lá. Pra mim era muito, meu Deus, né? Cada aparelho era 125. Eu fiquei lá, eu peguei minhas coisinhas, coloquei lá, me mudei pra lá. Falei, deixa eu ficar aqui, já que eles não querem, eu quero. E eu fiquei lá vendendo. Tinha gente que comprava 10. Enchi o carrinho. Sabe o que eu ouvi? Quando terminou o dia, a gerente veio me chamar a atenção, falar pra mim por que eu vendi tantos daqueles aparelhos e não vendi um aparelho que pudesse colocar garantia. Que para eles era muito mais importante a garantia do que o próprio aparelho. Vocês estão entendendo? Só que o que acontece? Com o tempo que eu fui trabalhando lá, algumas pessoas chegaram e falavam para mim, olha, eu fiz a garantia. Só que quando eu precisei, quando eu vim aqui trocar, eles não quiseram trocar. Olha, eu vim com o papel da garantia, igual a vendedora pediu para mim, vim. E quando eu vim, eles não me deram o valor. Então, quer dizer, muita gente reclamava disso, que fazia garantia e depois, quando acontecia alguma coisa com o aparelho, eles levavam o aparelho lá e eles não aceitavam e não davam a garantia para a pessoa. A pessoa tinha que ir lá comprar outro, entendeu? Então, essas coisas realmente acabam com o prazer do funcionário trabalhar num lugar. Outra coisa é que quando você está... lá eu trabalhava de segunda a segunda, eu tinha uma folga semanal, que poderia ser numa terça ou numa quarta, eu podia escolher o dia, e um domingo por mês também. Só que é o seguinte, sempre que era o domingo da folga, sempre eles vinham perguntar se a gente não podia ir. E sempre quando era dia de folga semanal, eles sempre perguntavam se a gente não podia ir. Ou seja, eles queriam que a gente trabalhasse o tempo inteiro. Que a gente fosse escravo, de verdade, escravo.
trabalhar todos os dias. Às vezes eles me ligavam 9 horas da manhã falando, dá para você vir agora? Dá para você vir agora? A gente tá precisando de uma pessoa agora aqui. Fulano de tal teve que sair, teve que ir para algum lugar. Então, são coisas que vão fazendo com que a gente desacredite do Brasil. Desacredite das empresas. O trabalhador CLT é o trabalhador mais ferrado que existe no mundo. Sabe? Porque ele tem que trabalhar 6 por 1 e às vezes nem esse 1 eles dão para o trabalhador descansar. Não sei como é que funciona na Cacau Show, isso daí, essa situação. Mas a gente sabe muito bem a sujeira que rola por detrás também. Agora eu vou falar uma coisinha aqui de sujeira, de marketing, tá? Que talvez você não entenda, mas que muitos fazem para poder vender mais. O marketing, ele não visa a questão de ser marketing bom, marketing ruim. O cara mesmo da Van, o senhor querido lá da Van, aparece muitas vezes no YouTube, né, nas propagandas do YouTube ou na televisão, umas propagandas falando que a pessoa ganhou alguma coisa de graça. Não, pode vir aqui que você ganhou uma coisa de graça, não sei o que. Aparece ele falando, aparece lá umas coisas estranhas da loja e as pessoas chegam lá querendo o produto de graça. Elas foram lá, elas assinaram não sei o que, deram os documentos e elas vão lá buscar o produto. E quando chega lá, a gente é autorizado a falar que essa propaganda era uma propaganda enganosa. Uma propaganda feita por IA. E eu não duvido disso, não duvido que foi feita por IA. Porque é muito ruim essa propaganda mesmo. Só que eu acredito que quem fez essa propaganda foi ele mesmo. Ele mesmo é que faz essas propagandas para levar as pessoas para a loja. Gente, nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas fazem de tudo por dinheiro. Então não acredite que a pessoa, não, mas não fui eu que fiz. Porque como não? A propaganda passa toda hora no YouTube. Toda hora que a gente abre, aparece essa propaganda. Você acha que se essa propaganda não fosse dele, ele ia estar permitindo que essa propaganda aparecesse tantas e tantas vezes? O que ele quer é que as pessoas vão na loja. Porque ele sabe que a hora que as pessoas forem na loja, mesmo sabendo que não vão ganhar nada, vão acabar passeando na loja, conhecendo a loja, levando algum produto que tem na loja. O cara é burro? Não, ele não é burro. Ele está fazendo um marketing enganoso, pedindo para as pessoas darem os documentos para poder ganhar um produto. Elas chegam lá para ganhar o produto, não tem produto. Não existe. E a gente, como é funcionário, a gente tem que fazer o que ele manda. E ele diz pra gente falar que é uma propaganda enganosa. Então a gente vai e fala, é uma propaganda enganosa e tal. Aí, mas eu dei meus documentos, eu dei minhas coisas lá pra ganhar o produto, poxa. Tá falando que eu vou ganhar? Mas é uma propaganda enganosa. E quantos eu vi já fazendo isso e andando pela loja depois levando algum produto? Então, ele mesmo que faz isso. Ele mesmo faz a propaganda enganosa, ele faz com IA para as pessoas acreditar que foi realmente enganoso. Né? Então, é muita patifaria. Existe muita patifaria, sabe, dentro desses lugares. Existem muita coisa errada, né? Por exemplo, tinha uma vendedora lá que ela vendia muita garantia. Ela fazia muita garantia. Quando nós fomos ver por que ela fazia muita garantia, é porque ela estava colocando o valor do produto já com o valor da garantia incluído. E ela enganava os velhinhos, que ela trabalhava na parte da manhã sozinha.
E ela vendia mais garantia do que nós 3 à noite. Quando nós fomos descobrir o que ela fazia, ela vendia o produto dizendo que o valor era tal, já incluindo a garantia. E isso é errado. Isso é errado. E ela fazia isso, os idosos não entendiam nada, assinavam o papel da garantia, assinava tudo, ia embora, levava o produto e nem sabia que estava pagando 5 vezes mais do que era o produto. Então existe tudo isso, existe essa malandragem, sabe? Existe essas coisas que esses caras fazem. Daí nós fomos reclamar com a gerência do que ela estava fazendo, porque ela estava sendo exaltada, porque ela estava ganhando mais que todo mundo, porque vendia mais garantia que todo mundo. Porém, nós descobrimos que ela fazia isso, ela mesma disse isso, nós vimos nas câmeras, e mesmo mostrando nas câmeras para a gerente, ela disse: eu não posso fazer nada, porque ela está garantindo para a gente fechar o mês com a garantia boa. E se não for ela, o que nós vai fazer? À noite nós não vendia quase garantia. Ah, é? Então passa a mão na cabeça. E assim vai. E assim vai esse mundão aí podrão que é o Brasil. Trabalhando de todas as formas para arrancar as coisas das pessoas de boa fé, que são enganadas o tempo inteiro. Já é estuprado na internet, já é estuprado na televisão e é também feito isso nos lugares, nos bancos da vida, nas lojas da vida, né? Arrancam e arrancam e arrancam mais dinheiro e mais dinheiro da gente o tempo inteiro e nada tá bom. E nada nunca tá bom. Sempre querem mais. Então essa questão da Cacau Show, eu acredito que seja o mesmo, tá? O cara tá fazendo, obrigando eles a fazer algo que eles não têm que fazer. Não está na cláusula. Então eles não têm que fazer. Só que as pessoas ficam com tanto medo porque elas não têm condições, né, hoje em dia. E elas ficam com muito medo. Aí elas acabam aceitando. Acabam aceitando tudo. Acabam aceitando ter que cantar o hino nacional 3 vezes antes de ir embora. Aquela correria lascada, você ter que botar a mão no peito e cantar o hino nacional com raiva. Entendeu? Uma baita de uma hipocrisia, porque o cara nem do Brasil ele gosta. Não gosta. O cara vende produtos da China. Você entendeu? Tá lotado de produtos chineses ali dentro. Não tem nada do Brasil ali. Não tem nada. É tudo da China. E quando ele vende a garantia, talvez ele ganhe alguma coisa do Brasil, porque daí ele ganha pra ele. Porque a própria empresa da garantia é da Havan. A própria empresa que trabalha com a garantia na loja é do próprio Havan. Então são coisas, gente, que produtos quebrados, entendeu? Produtos que não estão funcionando. Nada a ver. Cara, eu peço a vocês, tenham sabedoria na hora de gastar o dinheiro de vocês, aonde vocês vão, sabe? Que não estão falando aí que o chocolate da Cacau Show não é mais o mesmo chocolate. Ele tem muito açúcar, muitos produtos químicos. Isso nós vemos com várias coisas, né, de produtos químicos e tal, em alimentos hoje em dia, a gente vê demais. Não é só a Cacau Show, outras empresas também estão se beneficiando com isso, diminuindo a quantidade dos produtos e aumentando o valor no mercado, né? Isso a gente vê direto, você entra no mercado e você vê aquelas bolachas recheadas que é 3, 4 camadas lá de bolacha, hoje é só 2 pelo mesmo valor ou pelo valor mais alto. Daí você abre a bolacha fininha, fininha. E antes ela era grossona, não, agora é fininha. E é o mesmo valor. Você está pagando a mesma coisa.
vamos abrir nossos olhos, né? E não dê a vida para uma empresa. Não vale a pena. Não vale. Dedicar a sua vida, dedicar horas e horas para uma empresa que não te valoriza, que não paga o que você merece, que não tem respeito nenhum por você, que a hora que eles querem te chamar para trabalhar, você tem que ir. Não existe isso. Você tem que saber de uma coisa, você tem deveres, mas você também tem direitos. Pega a cláusula lá que você assinou e dá uma olhada nos seus deveres. E se vocês estiverem pedindo a mais para você, cai fora. Arruma outro lugar, arruma algo melhor. Vai fazer alguma coisa da sua vida, tá bom? Beijos. É difícil? É. Eu saí de lá e abri meu negócio. Não é fácil, né? Porque o CLT, ele garante ali um valor por mês para você. Você se sente seguro porque você tem um valor por mês. Porém, quando você trabalha para você mesmo, talvez você não ganhe de cara a mesma coisa que você está ganhando no CLT. Lógico, até você pegar uma clientela, demora um pouco, tudo, para as coisas acontecerem, normal. Só que, pelo menos, é seu. Você tem liberdade de hora, liberdade para fazer outras coisas que você gosta, liberdade de trabalhar com algo que você gosta, entendeu? E nada paga a nossa liberdade. Nada paga a nossa paz. Beijos e até o próximo vídeo.